A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz esteja com você. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu quero te convidar a se inscrever neste canal. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido, se inscreva neste canal, ative o sininho da notificação, compartilhe, deixa Deus te usar. Seja um canal de bênção, compartilhando esta mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus. Deixa aqui abaixo seu comentário. Vamos a um momento de reflexão. E neste momento eu quero abordar esse tema que está aqui na tela. A arte de falar em público. Eu te pergunto, você tem medo de falar em público? Imagina você receber uma oportunidade na igreja e as pessoas ficam olhando para você. Ou você recebe uma oportunidade para pregar, para deixar uma palavra, um versículo. E aí quando você chega na frente das pessoas, você começa a suar, você começa a tremer as pernas. E o medo de falar em público, ele toma conta de você. O medo de falar em público, diz os estudos, que ele é maior do que a morte. Você sabia disto? Pessoas têm mais medo de enfrentar uma plateia do que doenças e morte. Olha que curioso. Em 2015, o jornal britânico Sunday Times realizou um estudo sobre o medo das pessoas de falar em público. Esse temor é maior até mesmo do que os problemas financeiros, doenças e morte. Dos 3.000 entrevistados no Reino Unido, 41% responderam que o medo de falar em frente de pessoas é o maior. Que coisa, não é? Existem pessoas que têm mais medo de falar em público do que uma doença, do que a morte, do que um problema financeiro. Observe que o medo de falar em público é um mal que atinge milhões e milhões de pessoas. E você? Você tem medo de falar em público? A primeira coisa que você precisa saber é que você não está só. Existem milhões de pessoas que também têm este mesmo medo, o medo de falar em público. O que a Bíblia ela nos ensina? A primeira coisa que você precisa saber, você não está só. Segundo, você é uma pessoa normal, faz parte do ser humano. A Bíblia ela nos mostra um jovem, um líder, que também tinha este medo. A Bíblia vai nos mostrar em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor,
mas de fortaleza e de amor e de moderação. Glória a Deus. Você sabia que Timóteo, ele era uma pessoa tímida? Você sabia que Timóteo, ele era uma pessoa insegura? Você sabia que Timóteo, ele também tinha medo de falar em público? Isto mesmo, Timóteo, ele sofria deste mal. Ele tinha receio, ele era tímido, ele ficava nervoso, ele não tinha segurança. E Deus usou o apóstolo Paulo para dizer a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, ou seja, de poder, de autoridade. Glória a Deus. Esta palavra que eu trago para você é esta: Deus, Ele te deu um espírito de poder, de ousadia, de autoridade. E com a força, a autoridade e o poder do Espírito de Deus, você irá vencer o medo. O medo de falar em público, o medo de errar, o medo de falhar. Deus, Ele vai arrancar de você este medo. Amém? Porque Deus não te deu o espírito de temor, mas de poder, de autoridade. O Espírito Santo que habita em você, ele te dará poder, autoridade. E você, através da oração, da busca a Deus, irá ser curado, curada deste medo. Amém? Esta palavra, ela é profética para a tua vida. Deus, Ele vai curar você deste medo de falar em público. Aleluia. Receba esta palavra em nome de Jesus. E que Deus continue te abençoando. Eu quero pedir a sua contribuição. Compartilhe essa mensagem. Deixa Deus te usar como um canal de bênção para que outras pessoas também sejam abençoadas por esta mensagem. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva neste canal, ative o sininho na notificação, compartilhe, deixa aqui abaixo seu comentário. Eu vou vencer o medo de falar em público. Fique em paz.